Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Assistir Joga. Eu sei que eu fiquei ausente por bastante tempo, por um mês, aí um pouco mais de um mês, mas agora o canal vai ser retomado e eu espero que em definitivo. Quem fala com vocês é Renan Fernandes novamente, e hoje a gente vai estar falando sobre The Last of Us Parte 2. Eu já vou antecipar que, na minha opinião, é o melhor jogo que eu joguei no PlayStation 4. A análise não vai ter spoilers, então podem ficar tranquilos e podem acompanhar até o final. As cenas do jogo que eu vou deixar passando enquanto eu comento são cenas de trailers apenas, justamente para evitar qualquer tipo de spoiler, beleza? Vamos nessa. Eu preciso começar esse vídeo falando que The Last of Us Part 2 não era o jogo que eu mais esperava esse ano. Até porque o primeiro game da série, eu gosto do primeiro jogo, mas eu nunca achei um jogo espetacular, um jogo incrível. Isso eu já comecei falando que eu gosto, porque muitas vezes que eu falo que eu não acho um game incrível, as pessoas falam, então você não gosta do jogo? Não, eu gosto. Eu gosto, mas ele nunca me chamou tanto a atenção. Pra mim sempre foi um jogo nota 8, 8,5. Até eu terminar o The Last of Us 2, então eu vou voltar pro primeiro jogo ainda. E eu nunca achei o primeiro jogo muito incrível, porque eu acho que ele tem um ritmo muito lento, eu joguei muito em stealth, e não, eu nunca gostei muito não, me expressei mal. Eu não acho um jogo perfeito por conta disso, eu acho que ele é muito lento, mas a minha opinião já foi alterada também quanto a isso, eu vou falar mais no decorrer do vídeo. Eu comprei a versão física do The Last of Us Part 2, inclusive ela tá aqui, eu vou pegar para mostrar para vocês, que foi essa versão aqui, ó. Olha que bacana a caixa, eu peguei pela Amazon, né, então eu paguei um valor bem barato, essa edição ficou caríssima, vou até mostrar ela aqui para vocês. Então até para mim, a edição demorou um pouco para chegar, porque eu não comprei digital, enfim. Aqui, ó, o steelbook que vem nela é bem legal aqui com a Ellie na capa e a Abby na parte de trás, que é uma outra personagem jogável em The Last of Us Part 2. E ele vem com 2 discos e também vem aqui alguns manuais, temas, avatares, algumas coisas especiais. Ele vem com 2 discos. Então você tem um disco de dados que você insere ele vai fazer a instalação toda pelo disco de dados e posteriormente o jogo começa a rodar pelo disco de reprodução. E além disso, a edição especial veio com um livrinho aqui, um mini artbook, né, que foi feito em parceria com a Dark Horse, e é bem legal, um livrinho assim com papel couché aqui, ó, com alguns detalhes de personagens, que foi na verdade acabamento, né, criação também de cenários. É uma edição bem legal, eu gosto de edições especiais. Inclusive, quando eu comprei o The Last of Us Part 2, eu paguei R$230 aqui nessa edição. No mesmo dia eu peguei também o Ghost of Tsushima, que vai chegar provavelmente na sexta-feira, também peguei a edição especial. Então, eu até peguei ele em versão física, porque eu não tinha uma expectativa lá em cima, como a grande maioria das pessoas. Então ele demorou um pouquinho para chegar, né, por conta do lançamento, da pandemia, enfim, demorou um pouquinho. Quando ele chegou, eu não joguei ele de cara também, mas enfim, né, eventualmente eu comecei a jogar e o jogo é incrível, como eu falei no começo do review. Ele é um jogo bem longo, tá, gente? Eu fechei ele em 29 horas e 50 minutos, ou seja, a primeira jogatina já deu em média 30 horas aí. E antes de terminar ele, eu tinha jogado Resident Evil 3 Remake, que foi bem controverso, porque ele é um jogo curto. Eu vou até falar sobre Resident Evil 3 ainda aqui no canal, porque eu demorei para pegar ele justamente por conta das análises ruins dele, né? Mas eu achei um jogo muito bom também, não tem como fazer comparação, apesar de ser gêneros parecidos. The Last of Us é o melhor jogo do PS4, falo aqui novamente. Então, o que eu posso falar da história, muito pouco assim, é que a gente começa controlando o Joel, ele tá andando a cavalo junto com o Tommy, né, o seu irmão, e eles estão indo para Jackson, que é a cidade que ele leva ele no final do primeiro jogo, né? E o final do primeiro jogo, ele tem aquela coisa triste, o final do primeiro jogo é triste, na minha visão. E eu sei que a história desse jogo tá tendo algumas controvérsias, muita gente não gostando, mas eu acho que é bem condizente com o primeiro, sinceramente. Apesar de acontecer coisas que magoaram os fãs, algumas pessoas, eu acho que faz todo sentido tudo que aconteceu nesse jogo. Eu não posso entrar em maiores detalhes,
mas você começa jogando com o Joel só até chegar em Jackson. A partir daí acontecem algumas situações, você começa a jogar com a Ellie, junto com a Dina, que seria o par romântico da Ellie nesse jogo, e é muito bem construído, é bem legal, porque a Dina também teve um relacionamento com o Jesse, que é um terceiro personagem. Então, na história de The Last of Us, eu já falei aqui de dois personagens novos, né? Da Dina e do Jesse. Eles têm algum envolvimento com a Ellie, com o Joel ali em Jackson, e apesar do jogo focar muito em relações pessoais, acho que o primeiro também seguia essa mesma linha, né, de focar em relações pessoais, tem um pano de fundo maior, assim. Então você vai jogar a primeira metade inteira do game com a Ellie e depois a gente começa a jogar com a Abby, que eu mostrei aqui na capa do jogo. E o gameplay para elas também é distinto, né? A Naughty Dog ela cuida muito dos detalhes, então a Ellie ela é mais magrinha, ela é mais fraca, ela tem um estilo de combate diferente da Abby, que é uma mulher mais forte, mais parruda, ela tem uns braços de academia gigantescos, e ela inclusive consegue dar porrada nas pessoas enquanto a Ellie usa uma faca. Então o padrão de game é diferente. A Ellie ela usa uns armamentos, tem armas obviamente, mas o arsenal da Abby é meio que um arsenal de soldado, assim, do exército, vamos assim dizer. É mais parrudo. E eu gostei do gameplay com ambas, tá? Eu acho que as duas têm suas vantagens. E aí, entrando já no gameplay, esse jogo, diferente da minha primeira jogada no The Last of Us Part 1, eu segui muito pouco em stealth. Eu acho que durante as 30 horas de jogo, sem brincadeira, eu devo ter seguido em stealth umas 2 ou 3 vezes. Porque eu realmente aproveitei o que eu tinha, os meus suprimentos, munição e tal, e em nenhum momento me faltou. Então eu acho que a Naughty Dog, de certa forma, ela trabalhou de uma maneira ali, eu joguei no nível normal, ela trabalhou de uma maneira de que o suprimento não falte. Então assim, mesmo que eu usasse arma de fogo, ao invés de tentar usar a faca e passar por stealth, a munição ela chegava perto de acabar, ou se ela acabava, era na hora que eu tinha vencido todos os inimigos. Então isso foi uma coisa bem legal, que, sabe, me permitiu jogar ali da maneira que eu achava mais legal. O jogo, ele segue aquele ritmo lento do primeiro, ou seja, ele é um jogo bem cinematográfico. Apesar de não ser um game da Quantic Dream, que tem ali uma questão muito mais de escolha. Aqui você tem várias cenas de ação, muito gameplay, a ação é bem legal mesmo quando ela acontece, mas ele é um jogo lento, né? Porque, imagina, 30 horas de jogo, o jogo ele exige muita exploração, né? O primeiro também era assim, porque os esquemas para você fazer o upgrade dos personagens continuam sendo aquelas pílulas que eram exatamente como era no primeiro jogo, só que aqui o The Last of Us Part 2 ele é muito mais, ele te dá muito mais itens nesse sentido. Para aprimorar o Joel no primeiro jogo era muito mais sofrível assim. Aqui nesse jogo, tanto com a Ellie como com a Abby, quando eu terminei o gameplay, o jogo pela primeira vez, faltava muito pouco para chegar no upgrade máximo com as duas personagens. E agora, o aprimoramento das armas também segue a mesma linha, que você pega aqueles itens, né, mecânicos, e também tem muito mais pelo cenário do que tinha no primeiro jogo. Então também, na hora que eu acabei o jogo, eu já tinha aprimorado quase todas as armas, isso foi bem legal também. E o estilo de aprimoramento de armas mudou um pouco também, agora você consegue ver eles mexendo na arma, tal, uma animaçãozinha bem legal. Entrando um pouquinho mais na ação e no combate, a gente continua tendo dois grupos de inimigos diferentes, tal como no primeiro jogo, que são os infectados e são os soldados, os terroristas e os grupos distintos que tem no jogo. É muito mais difícil enfrentar os soldados do que os infectados, né? A inteligência artificial dos inimigos está bem legal. Os infectados basicamente tem os instaladores, tem alguns tipos, uns agora que também se escondem para te atacar, o que não faz lá muito sentido, mas funciona numa questão de gameplay para divertir mais, para dar um desafio maior. Mas basicamente o que eu fiz jogando The Last of Us foi atrair os infectados para um determinado lugar, jogando um tijolo ou uma garrafa, isso permanece no jogo, e na hora que os infectados iam para um lugar eu jogava um coquetel molotov ou uma bomba, ou atirava mesmo. E já os soldados é um pouco mais difícil, porque agora os inimigos, eles além deles atacarem em grupo, assim como no primeiro, eles também têm cachorros, e os cachorros conseguem sentir o seu cheiro e saber onde você tá. Então o desafio tá bem legal, e tem cenas de combate, assim, de ação que são gigantes, assim, gigantes. Apesar
apesar da exploração ser enorme, tem horas que você chega numa cena de combate e ela dura assim, eu jogando pela primeira vez é realmente absurdo, assim, o que é muito legal. E aí eu vou aproveitar e vou entrar no Survivor Horror também, porque até o final do jogo, e vindo de um Resident Evil 3, que eu acho que sim é um jogo de Survivor apesar de ter mais ação, eu pensei, poxa, esse The Last of Us Part 2 ele não teve tanto horror quanto o primeiro, né? Mas chega num determinado ponto do jogo mais próximo do fim ali, não próximo, mas indo pro fim, que tem uma cena assim que é intensa jogando com a Abby, e que você tem que descer um prédio, né? Não vou explicar aqui toda a situação para evitar spoiler, mas a partir do que você desce o prédio até o final do capítulo, assim, é terror absoluto e tensão absoluta, você joga de uma maneira tensa, é fantástico. Então, assim, pensando para fazer essa análise, eu estava procurando alguma coisa para falar, pô, aqui eu achei um problema, mas eu não consegui encontrar. E a Naughty Dog, ela é tão ligada nos detalhes, que eu vou dar só um exemplo aqui de um deles, tem vários, mas de um deles que são, sabe, é muito difícil as empresas serem tão atentas a detalhes assim como é a Naughty Dog. No começo do jogo você percebe que a Abby, a segunda personagem jogável, ela tem medo de altura. Ela comenta com um dos personagens ali que ela tem problemas com altura. E se durante o jogo você chegar num lugar que é muito alto, e vai existir um ponto determinado que você vai para um lugar muito alto, e se você for com a sua personagem para a beira, para poder enxergar dali para baixo, ela começa a sofrer. Ela começa meio que ter um ataque de pânico, porque ela tem muito medo de altura, e se você vira a câmera e olha para o rosto dela, você consegue ver esse sofrimento. É um detalhe que pode passar despercebido por muita gente, mas isso mostra como a Naughty Dog realmente toma cuidado assim com os seus jogos. É um negócio espetacular. O mesmo vale se você comparar a Ellie e a Abby, como eu falei no começo do vídeo. O gameplay de ambas, o jeito que elas andam, o jeito que elas correm é diferente. Não é uma coisa que assim o personagem segue uma mesma linha. Não, elas são personagens distintas. Vale a pena citar mais uma coisa com relação ao gameplay, que a Naughty Dog ela vem meio que brincando assim, fazendo experiências de mundo aberto. Ela fez isso em Uncharted 4. Eu não tô lembrado se ela fez isso em Uncharted Lost Legacy, mas eu acho que sim. Mas tem certos pontos do jogo que ele te deixa, né, você verificar grande parte do cenário, e com The Last of Us Part 2 não é diferente. Tem uma cena inicial em Seattle que você consegue andar pelo cenário gigante, e durante as fases é meio que assim também. Ele pode não ser totalmente aberto, mas ele tem uma exploração muito grande. E eu não sei se no futuro a Naughty Dog pretende fazer um game mundo aberto, sabe? Porque ação, aventura, eles já fizeram tantos tipos de jogos e eles fazem tanto sucesso, eles têm um retorno tão positivo com tudo que eles fazem, que eu acharia bem legal ver a Naughty Dog trabalhando num game mundo aberto. Besteira aqui falar de gráfico, né? Mas vamos lá. Graficamente o jogo tá maravilhoso. O The Last of Us Part 1, o primeiro jogo quando foi lançado no PlayStation 3, foi uma loucura, a geração acabando e veio um jogo que é lindo até hoje. O som dele também espetacular, a trilha sonora do primeiro The Last of Us já era incrível, ela mantém o mesmo nível aqui no The Last of Us Part 2. E a jogabilidade segue exatamente o padrão do primeiro jogo, com algumas melhorias, né? E aí eu vou voltar rapidamente para o primeiro jogo. A experiência para mim de The Last of Us Part 2 foi tão intensa que na hora que o jogo acabou, né, ao longo ali das 30 horas, eu falei, pô, eu quero jogar o primeiro jogo de novo. E a Plus tinha dado recentemente o The Last of Us remasterizado para PlayStation 4, eu só havia jogado no PlayStation 3, e eu joguei de novo The Last of Us Part 1, o primeiro jogo. E dessa vez eu segui, como eu já tinha terminado, eu segui direto. Eu não fui mais stealth, né, como eu fui na minha primeira jogatina, e eu percebi que era possível, né, fazer isso, tal como eu fiz agora na parte 2, não me faltaram recursos, eu consegui jogar no nível normal, tranquilo, com o Joel. Eu sempre achei a história do primeiro jogo fantástica, tá? Quando eu falava que eu não achava um jogo tão incrível, é porque, enfim, eu achava, como eu falei, o gameplay meio lento e tal, mas jogando nessa segunda vez, é de fato um jogo incrível, sim. É um jogo que eu dou nota 9 aí, o The Last of Us Part 1. Um jogo fantástico, acho que a experiência completa The Last of Us 1 e 2 são jogos muito tristes, né? Apesar de muita gente ter gostado do final do 1, sobre o final do 1 eu vou falar aqui, tá, gente? Spoiler aí.
o Joel ele salva ela no hospital, mas ele mente pra ela, né? E ele mente pra ela 2 vezes, se eu não tô enganado. Tanto que ela pede pra ele prometer que tudo que aconteceu lá com a cura com os vagalumes é real, que não havia cura, enfim, que tinha muitos como ela, e ele mente pra ela 2 vezes. Ou seja, o game ele acaba de uma maneira bem triste, né? Você percebe ali e fala, puta, né? Ele não tá sendo honesto, o Joel não tá sendo honesto, e ele meio que tira a escolha da Ellie, assim como os vagalumes também o fizeram. Mas ele deveria ter um compromisso com a verdade, no meu ponto de vista, e falar a verdade pra ela ali no final do primeiro jogo. E aqui o segundo, a história vai ter que lidar, obviamente, com todos os acontecimentos do final do primeiro jogo. Isso é fantástico, a história é fantástica, apesar dela ser uma história, como eu falei, que envolve muito mais personagens do que um bem maior dessa vez, é uma história que envolve personagens. A Abby, a Ellie, a Jessie, a Dina, né, dentre outros, mas por trás ali ainda também tem algo maior, né, que são guerras de facções, enfim. É um jogo fantástico. É um jogo com uma faixa etária de 18 anos por conta da sua violência, mas eu acho que ele é realmente um jogo para ficar para a história. O melhor jogo que eu joguei no PlayStation 4, sem dúvida. The Last of Us 2, ele tem uma mensagem muito forte para quem vai jogar. É óbvio, por conta da classificação, é uma história que é sim para pessoas mais velhas, não é um jogo para criança. É necessário sim que você tenha uma certa maturidade aí, porque ele é um jogo realmente muito forte, com uma mensagem muito forte, e que eu recomendo aí, caso você ainda não tenha jogado. É um jogo espetacular. Gente, agradeço muito. Como eu falei no começo do vídeo, o canal vai retomar agora. Eu vou certamente fazer um vídeo sobre Resident Evil 3 ainda. O Ghost of Tsushima, como eu falei, eu comprei na Amazon, vai chegar certamente essa semana. Vou jogar, vou fazer vídeo. Eu tô lendo também alguns quadrinhos, vou voltar com conteúdo de quadrinhos também. Então não deixem de ficar aqui com a gente no canal da Assiste Joga, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, acessar as nossas redes sociais. Eu sempre deixo na descrição o link pro Instagram, o link pro Facebook. Então, e deixe suas opiniões nos comentários, obviamente, sobre o jogo, se você não jogou, se você vai jogar. Enfim, é isso, beleza? Obrigado por tudo e até uma próxima oportunidade. Abraço! So extraordinary, something's gotta hold on. I've got this feeling on emotion, a sudden sense of liberty. I used to think that the day would never come. I see the light in the shade.